Esta semana nós fomos surpreendidos com as imagens de um ATR-72 caindo em Vinhedo, São Paulo. Infelizmente, nenhum dos que estava a bordo sobreviveu, somando ao todo 62 óbitos. E essa notícia chocante ficou na minha mente e eu quero falar com você a respeito de uma realidade que todos nós devemos enfrentar. Como nós lidaríamos se fôssemos nós, você ou eu, dentro daquele avião em queda livre? Vem comigo que talvez essa seja uma das conversas mais sérias que nós já tivemos nesse canal. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico e hoje, nessa manhã nem tão fria aqui no Rio Grande do Sul, eu quero conversar com você a respeito desse tema que é, a meu ver, um dos mais importantes já tratados aqui. Mas não apenas isso, um dos temas que deveria ser central em todas as comunidades evangélicas do Brasil e do mundo. Afinal, quem de nós nunca ouviu uma expressão semelhante a "Meu Deus, se Jesus viesse hoje, será que tu estaria no céu? Se Jesus vier durante a noite, será que eu vou acordar no céu ou no inferno? Ou se eu tô dentro de um avião e o avião começa a cair, será que eu vou pro céu?" Eu quero responder essas perguntas com base bíblica, obviamente, porque aqui no Crentinho Básico a gente só fala de Bíblia. A gente é crente chato mesmo, tá? Não te esquece de curtir, comentar a tua opinião, deixa o teu testemunho, fala de onde tu tá assistindo, sugira um tema para outro vídeo e vamos se relacionar, vamos conversar, tá? Vamos falar sobre Jesus e se inscreve e ativa a notificação porque toda semana tem 3 vídeos. Não sei se tu percebeu, mas eu já não digo que segunda, quarta e sexta tem vídeo. Só sei que toda semana tem 3. Às vezes sai meio bagunçado, mas a gente tá na missão. Então imagina um cenário comigo. Tu tá dentro do avião, viajando tranquilamente para São Paulo e de repente tu sente aquele golpe no estômago. O avião está caindo. Qual seria o primeiro pensamento que passaria na tua cabeça? Qual seria a tua preocupação? Você se preocuparia com a morte em si? Se preocuparia talvez com a dor, com o desespero da queda, com a tua família? Ou talvez você se preocuparia com o seu destino após a morte? Será que você teria certeza de que a tua alma amanheceria no colo do Altíssimo? Ou você teria medo de cair contra o solo e de repente se encontrar nas chamas eternamente? Irmãos, é preciso prestar muita atenção no que a Bíblia fala. E posteriormente nós vamos gravar um vídeo, ainda hoje na verdade, a respeito das 5 solas da Reforma Protestante. Só que é importante já pincelar um pouco nesse vídeo, que é sobre somente a palavra é suficiente para que nós entendamos Cristo. E somente Cristo é suficiente para nos salvar. E a salvação em Cristo vem mediante a fé, e só a fé é suficiente para nos ligar a Cristo. E somente a graça que é munida pela fé é suficiente para nos remir do pecado. Então, não há participação humana na salvação do homem. Para fundamentar isso que eu estou falando, eu quero que tu abra a Bíblia comigo, ou lê o que está na tela, tá? Que é Efésios 2, 8 e 9. Presta atenção, porque talvez isso aqui seja uma das partes cruciais da fé cristã. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que isso significa? Significa que a salvação não vem por qualquer ação humana, a salvação vem pela graça. E a graça, ela é manifesta pela fé que não depende também de nós. Por quê? Porque ela é dom. Dom é presente, é um presente de Deus. Então, eu, como mero humano, eu não posso escolher ter fé. Porque a fé é um presente dado por Deus aos que foram eleitos, aos que foram escolhidos para a salvação. E esses que, através da graça, mediante a fé que é presente de Deus, creram em Jesus, somente em Jesus, mediante a pregação do Evangelho, que é a palavra, que é suficiente, nós encontramos salvação para que ninguém se glorie. O que significa isso? Significa que eu não posso hoje, pela manhã, fazer o meu devocional, ler a palavra, orar, sentir a presença do Espírito Santo, confessar os meus pecados e sair do meu quarto de oração me sentindo mais salvo, me sentindo mais puro ou me sentindo mais merecedor de salvação do que o dia anterior, o qual eu não fiz devocional. Ou, de igual modo, eu não posso acreditar que eu, por ser cristão,
sou mais digno do céu do que quem está lá na feitiçaria ou do que quem é ateu de qualquer outra religião, tá? Não importa. Entre humanos convertidos e humanos não convertidos, ou entre o pastor e o feiticeiro, ou entre a irmã de Saião e Coque e a prostituta, não há distinção a não ser o favor de Deus. Não há distinção entre quem está no mundo e quem está em Cristo, a não ser Cristo. A única diferença entre o meu pecado e o pecado do pedófilo, ou o pecado do assassino, ou a única diferença entre você, meu irmão, que vai no culto todo domingo e lê a Bíblia, e o sequestrador, o assassino de criancinhas, é a misericórdia de Cristo. E o que significa fé em Cristo e confiança na palavra que ele nos deixou? Significa que nós podemos ter certeza da nossa salvação e que nós podemos descansar no Senhor. Lê comigo o que está um pouco antes desse texto que nós lemos de Efésios 2, 8 e 9, tá? Em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, perceba que o salvou quando creram, não é o que o vai salvar se continuar crendo. O salvou quando creram. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu quero que você entenda aqui, eu quero só fazer um link desse texto de Paulo aos Efésios com o texto de Paulo a Tito, tá? Porque aqui no texto fala sobre a garantia da nossa herança. Olha o que diz nos primeiros 3 versículos da carta de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. O que eu quero que vocês percebam é que a nossa esperança de salvação não é na força do braço humano. A certeza da nossa salvação, a nossa esperança de herança, a nossa esperança de vida eterna com Cristo, não é baseado no teu acerto ou no teu erro, mas sim na promessa de um Deus que não mente. Percebe que não é o teu pastor ou o meu pastor, não é o Caleb do crentinho básico que está te prometendo salvação, mas sim um Deus que não mente. Essa é a nossa esperança, a esperança fundamentada na promessa de um Deus perfeito que não mente e não volta atrás. E ele não prometeu para ti agora que tu encontrou Cristo, ele prometeu desde antes da fundação dos tempos. Perceba que a tua salvação já foi prevista por Cristo e foi predita por Deus. Nossa salvação não depende de nós. Paul Washer, que é um grande pregador batista, ele diz que se a nossa salvação dependesse 99,9% de Cristo e 0,01% do homem, nós seríamos condenados ao inferno. Porque o homem é incapaz de contribuir com a nossa própria salvação. Nós somos incapazes de colaborar com Cristo e, de igual modo, nós somos incapazes de atrapalhá-lo no plano de salvação. Que valor teria no sacrifício de Jesus, que é Deus, se meros pedaços de barros caídos e fracassados como nós tivéssemos poder para roubá-lo? Que poder teria na cruz, que poder teria no sangue de Jesus, que é Deus elevado às alturas desde a fundação dos tempos e Deus eternamente, se eu, um simples pedaço de carne podre, tivesse poder para atrapalhá-lo? Que grande Deus onipotente seria esse se você, um mero pecador, um pedaço de barro que hoje vive e amanhã apodrece, pudesse atrapalhá-lo? Entendam, meus irmãos, a fé em Cristo é fé em Cristo. Se você aprendeu que você precisa ser salvo através de graça e boas obras, se você aprendeu que você precisa crer em Jesus e dizimar, se você aprendeu que você precisa de Cristo e obras de salvação, se você aprendeu que você precisa de Cristo e ações de graça, meu irmão, isso é heresia. Você precisa de Cristo e basta. E eu entendo como é difícil para o ser humano olhar para si mesmo, percebendo o quão podre é, o quão pecador é, o quão sujo é, e é difícil para a gente olhar a graça redentora e não entender que não precisamos fazer nada. É difícil porque é um favor imerecido. Sabe aquela expressão, quando a esmola é muita, o santo desconfia? É isso. A graça é tão grande, a graça é tão pura, a graça é tão poderosa e tão esmagadora
que nós olhamos para nós mesmos e falamos, não, é impossível, não tem como eu ganhar tanto sem fazer nada. É impossível Cristo me amar tanto sem eu fazer nada. É impossível eu não precisar fazer nada para me tornar mais digno. É impossível, mas é a verdade de um Deus do impossível. Porque se nós tivéssemos qualquer mérito na nossa salvação, Cristo não precisaria existir. Cristo não precisaria nascer como homem daquela virgem, não precisaria crescendo em sabedoria, conhecimento e graça. Não precisaria ser entregue à morte mais cruel da época, que era a morte de cruz. Não precisaria passar 3 dias no leito da terra. Não precisaria ressuscitar ao 3º dia. Não precisaria passar 40 dias entre nós humanos com seu corpo glorificado. E não precisaria subir ao céu. E, acima de tudo, não precisaria retornar para buscar a sua igreja. Por quê? Porque você, meu querido irmãozinho, teria poder para salvar a si mesmo. E nós sabemos que isso é mentira. Então, aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar em Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós, cristãos, salvos por Cristo e seu sacrifício, mediante a fé que é presente de Deus, quando nós descansamos em Cristo e aprendemos que não precisamos nos preocupar com a nossa própria salvação, aí nós passamos a nos preocupar com a salvação dos outros. Se você está preocupado consigo mesmo, é porque você não confiou em Jesus. Se você não confiou em Jesus, se você não tem a esperança da graça, que esperança você pregará aos que estão ainda sob as algemas do pecado e da morte? Entende que quando o avião está caindo, nós precisamos descansar e entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que assim que o nosso coração parar, nós estaremos no colo do Altíssimo. E nesse momento, quando nós compreendermos que Cristo salva, independente do que eu fiz no dia de hoje, mas simplesmente porque eu criei no nome dele e fui encontrado pelo seu amor, nós iremos olhar para a pessoa que está na poltrona do lado do avião caindo e falar, Cristo pode te salvar. Eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer comigo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E agora, qual é a minha missão nesses últimos segundos de avião em queda livre? É olhar para a alma que está ao lado, que ainda não foi encontrada, e dar a ela a oportunidade de descansar no colo do nosso Pai. Quão melhor seria a vida do cristão se nós crêssemos em Jesus de verdade e simplesmente nos preocupássemos com seu maior e mais sublime mandamento, a sua maior prova de amor ao próximo, que é pregar o evangelho a toda criatura, todo povo, toda língua, toda nação, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quão mais belo seria o mover da igreja na terra se nós deixássemos de nos preocupar com as ações, com o que vestimos, com o que comemos, com o que falamos, com o que tocamos, com o que provamos, e nos preocupássemos unicamente em saber o que a Escritura, que é suficiente, diz. Sabemos que a nossa fé, que é suficientemente um presente de Cristo, nos liga a Cristo através do puro e simples presente de Deus. E que a graça é suficiente. Se nós deixássemos de nos preocupar com tudo aquilo que com o uso vai se desfazer, com tudo aquilo que daqui 10, 20 ou 30 anos vai deixar de existir, e nos preocupássemos unicamente em levar o amor que nos salvou a pessoas que ainda não foram encontradas. Talvez o mundo não tivesse essa visão deturpada que tem da igreja. Eu não acho injusto o mundo olhar para a igreja e ver um monte de pessoas pecadoras e preconceituosas. Porque sim, a igreja tem se mostrado pecadora sim e preconceituosa sim. O que o cristão precisa entender é que nós somos pecadores sim, só que salvos sim. E que os que estão lá fora são melhores do que nós. Nós precisamos assimilar isso. Eu preciso que você entenda, você precisa entender que quem está lá fora, fora das cercas da religiosidade, essa galera ainda é melhor do que você e eu. E eu quero te mostrar o que Paulo fala a respeito desse tema. Abre comigo Romanos 1, do verso 14 em diante, tá? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Significa que nós devemos chegar com humildade. Ninguém chega todo empoderado para falar com alguém a quem deve.
Quando nós devemos dinheiro a alguém, nós não chegamos com orgulho, com o nariz empinado, nós chegamos humildes, porque nós temos uma dívida com aquela pessoa. Nós devemos a eles, porque nós, sem merecermos, fomos alcançados pelo amor de Cristo. E de igual modo, eles, sem merecer, precisam ouvir de nós o evangelho da verdade transformadora que vem de Cristo, através da fé. Tá bom, meus amados? Amo vocês um tantão assim. Nosso amor vai crescer em nome de Jesus. Eu espero que você descanse no Senhor. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, a respeito da salvação, a respeito da graça, deixa aqui nos comentários, que ou eu te respondo no comentário, ou se for um conteúdo um pouco mais extenso, eu gravo um vídeo a respeito, tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. Forte abraço.